O Estado vai obrigar o homem a casar? Vivemos numa era de grandes transformações tecnológicas, normativas e jurisprudenciais que afetam toda a nossa sociedade. Nesse sentido, nós, nesse vídeo, falaremos dessas mudanças e se essa afirmação, essa pergunta é verdadeira ou não. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou Renô Ribeiro, sou PhD, mestre em administração, engenheiro, mais de 20 anos de experiência na área de ensino e auditoria, com várias pós-graduações, MBAs, livros, artigos publicados, participação em congressos nacionais e internacionais. Então o assunto de hoje é sobre essa questão, se o homem será obrigado ou é já obrigado pelo Estado a se casar. Eu vou aqui mudar a câmera e nós continuamos com o nosso passeio. Estamos aqui na Beira-Mar, Fortaleza, Ceará. Então, como dissemos, o Estado brasileiro, tem passado por uma evolução normativa e jurisprudencial das formas de convivência afetiva no Brasil, que reflete as transformações sociais muito profundas, principalmente em relação à concepção da família. Essa trajetória, essa evolução normativa, ela tende a ir por uma aproximação cada vez mais gradual entre a união estável e o casamento, inclusive com um reconhecimento recente da chamada união estável virtual. Então nós partimos de um contexto no início do século em que o concubinato, o ato de se juntar com uma pessoa, as pessoas antigamente não casavam, se juntavam. Então, em boa parte do século passado, século XX, as relações que não eram formalizadas, o se amigar, se ajuntar, eram tratadas simplesmente como concubinato. Esse instituto não tinha nenhuma proteção jurídica, tendo em vista que muitas vezes era uma relação ilegítima, uma relação que não era reconhecida pelo Estado e não era protegida como casamento. Sendo que o Código Civil de 1916, ele não reconhecia direitos sucessórios, direitos patrimoniais ou previdenciários decorrentes dessa parceria, do parceiro ou concubino, entre aspas. A função da família, ela era essencialmente ligada ao casamento e à procriação e à moral pública. Só que a Constituição de 88 mudou isso completamente, Nós tivemos, a partir da nossa Constituição, olha que bonita essa lua, uma grande virada normativa em que se reconheceu a união estável entre o homem e a mulher como uma entidade familiar, devendo a lei facilitar essa conversão em casamento. No artigo 226 da Constituição Federal. A partir daí, iniciou-se um processo legislativo de reconhecimento, de consolidação da união estável. As leis 8.971 de 94 e a lei 9.278 de 96 passaram a garantir direitos sucessórios alimentares e patrimoniais. O Código, por sua vez, o Código Civil de 2002, ele consolidou esses direitos, definindo assim a união estável como a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir uma família. Então nós tivemos essa equiparação cada vez maior ao casamento. Então, com o passar do tempo, com a evolução da jurisprudência e a doutrina, essas formas passaram a se equiparar a todos os efeitos ao casamento. A união estável foi se equiparando gradativamente ao casamento, especialmente em áreas como regime de bens, que é a questão da presunção numa união estável de comunhão parcial, direito de herança, em que decisões
do STF e STJ reconheceram o direito de herança do companheiro sobrevivente em caso de morte do outro, pensão por morte e benefícios previdenciários, que passou a ser equiparado ao casamento. E também, uma evolução muito importante, ao meu ver, o reconhecimento da união estável homoafetiva, com equiparação total aos casais heterossexuais. Então, e nós temos agora a nova fronteira jurisprudencial, que é a união estável virtual. Então, a modernização das relações interpessoais, impulsionada pela pandemia, pelas redes sociais, pelos aplicativos de namoro, ela levou uma nova controvérsia jurisprudencial, que é se é possível reconhecer uma união estável sem coabitar, sem morar na mesma casa. Então a resposta da jurisprudência, ela tem sido afirmativa em casos muito específicos, né? Sendo que os tribunais têm reconhecido essas uniões estáveis feitas à distância, inclusive uniões estáveis à distância internacionais, desde que haja comprovação da intenção mútua de formar família e continuidade afetiva. Então são aceitos hoje como prova dessa união estável virtual as mensagens, os registros de viagem, fotos conjuntas, testemunhas, contas bancárias e investimentos conjuntos. Eu gostaria de ressaltar que não existe ainda no Brasil uma previsão legislativa para essa união estável virtual. Mas o direito de família, como nós até explicamos na questão jurisprudencial, é tendente a que essa união estável seja tratada como casamento. A questão que se coloca é se o casamento, né, ou união estável, que possui efeitos jurídicos iguais, ele está sendo feito de uma forma consciente, de uma forma plena, ou se as pessoas estão entrando em uma união estável sem saber, estão casadas achando que estão solteiras e na verdade estão contraindo deveres e obrigações como partilha de bens, pensão e herança sem se darem conta. Essa questão do casamento implícito é muito problemática porque é uma fronteira indefinida e é necessária uma reforma legislativa que possa diferenciar melhor esses conceitos. Obrigado, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.